A profecia mais assustadora do mundo em 204 anos. Os Simpsons estão prestes a mudar o mundo com as 10 previsões futuras inacreditáveis. Você já pensou na possibilidade de que nosso mundo realmente tenha manipuladores e por trás das cortinas nós sejamos apenas espiões nas mãos desses manipuladores? E que toda a ação nossa estaria sob o comando deles? Isso pode parecer absurdo, mas a habilidade profética quase sobrenatural de Os Simpsons parece corroborar com essa ideia aparentemente absurda. Os Simpsons é um desenho animado que fez sucesso nos Estados Unidos desde 1989 e continua popular após mais de 30 anos. Seus personagens principais são Homer, Maggie, Bart, Lisa e Marge. Uma família de 5 pessoas que vive em uma cidade fictícia da América, chamada Springfield. Cada episódio gira em torno da vida cotidiana dos Simpsons e dos outros moradores da cidade. Inicialmente visto apenas como uma divertida e leve peça de entretenimento familiar, com o tempo, os espectadores ficaram surpresos ao perceber que várias cenas do show eram surpreendentemente semelhantes à realidade futura, como se previsse o rumo dos acontecimentos. Até hoje, os Simpsons já previu com mais precisão mais de 30 eventos importantes, como se fossem viajantes do tempo, prevendo acontecimentos futuros com antecedência até mesmo de 16 anos, como a eleição de Donald Trump como presidente e até capturando sinais de mutações biológicas causadas pela água contaminada do Japão. Essas coincidências levaram muitas pessoas a imaginar que o mundo real está seguindo roteiros de Os Simpsons. No vídeo de hoje vamos explorar as 10 previsões mais inacreditáveis para 2040. Mas antes já te peço para se inscrever no canal e deixar o seu like. Bora lá? Porque em 10º lugar temos a primeira previsão do vídeo relacionada aí ao desenho Os Simpsons, a revolução da inteligência artificial. Para qualquer pessoa, uma pausa é essencial, mas se seguíssemos algo que pudéssemos substituir o trabalho, será que isso poderia substituir os humanos? No episódio 17 da 23ª temporada de Os Simpsons, há um enredo instigante. Homer Simpson perde seu emprego na usina nuclear, porque seu empregador, Sr. Burns, introduz robôs avançados para substituir os funcionários humanos da usina, com o objetivo de aumentar a eficiência e reduzir os custos. Esses robôs não só conseguem realizar as tarefas complexas, como também continuamente sem precisar de descanso ou pagamento. Com a total substituição pelos robôs, Homer e outros trabalhadores perdem seus empregos e enfrentam a perspectiva do desemprego. Atualmente, a tecnologia da inteligência artificial robótica está de fato se desenvolvendo a uma velocidade sem precedente, desde a produção industrial até o setor de serviços. Os robôs estão começando a substituir os humanos em várias áreas de tarefas repetitivas de alta intensidade. Por exemplo, robôs na fabricação de automóveis podem realizar tarefas como soldagem, montagem e inspeção mais rapidamente e com mais precisão do que os humanos. No setor de atendimento ao cliente, cada vez mais empresas estão usando assistentes virtuais e chatbots para lidar com perguntas e solicitações comuns dos clientes. Esses sistemas de IA pode compreender as necessidades do cliente e fornecer soluções adequadas, reduzindo a necessidade de atendimentos humanos. Com o avanço contínuo da tecnologia, a inteligência dos robôs está tornando cada vez mais sofisticadas, permitindo que eles realizem tarefas mais complexas e detalhadas, reduzindo ainda mais a dependência da força humana. Se a tecnologia robótica continuar a se desenvolver na velocidade atual e alcançar novos patamares nos próximos anos, a substituição de trabalhadores humanos por robôs tornará mais comum e frequente, o que terá um impacto profundo no mercado de trabalho, potencialmente resultando em grande número de trabalhadores desempregados em setores tradicionais. E em 9º lugar, comida em realidade virtual. Talvez você já tenha experimentado o mundo virtual usando headsets de VR, mas essas experiências geralmente se limitaram a mudanças visuais.
Agora, imagine se até mesmo a comida que entra no seu sistema digestivo pudesse ser simulada virtualmente. O episódio 1 da 17ª temporada de Os Simpsons revelou essa ideia. No episódio, o homem vê um anúncio na TV sobre uma nova tecnologia de realidade virtual chamada comida da realidade virtual. Essa tecnologia permite que os usuários desfrutem de várias iguarias no mundo virtual sem qualquer impacto na saúde do mundo real. Homer fica extremamente empolgado e rapidamente se vicia na comida da realidade virtual, passando muito tempo diariamente no mundo virtual, consumindo alimentos deliciosos como hambúrgueres gigantes, sorvetes intermináveis e doce. Isso faz ele se sentir muito feliz e satisfeito. Gradualmente, Homer começa a negligenciar o seu trabalho e responsabilidades familiares na vida real, ficando totalmente imerso na experiência gastronômica virtual. Pior ainda, com o tempo, Homer começa a ter dificuldade de distinguir a linha entre o mundo virtual e real, e suas experiências no mundo virtual começam a afetar o seu comportamento na vida real, levando-o a agir de maneira absurda e confusa. Na realidade, já existem projetos que tentam combinar a arte da culinária com a realidade virtual para mudar a experiência da refeição das pessoas. Por exemplo, o iBratis RMS, exibido pela primeira vez em Miami, combina a tecnologia de VR com culinária deliciosa, oferecendo uma refeição de VR onde os convidados usam headsets de VR e rastreadores de mão extremamente para desfrutar os pratos preparados por chefes com estrelas de Michelin. A textura e o sabor dos pratos são apresentados no VR. Além disso, a tecnologia de VRT, usada na modelagem 3D de alta precisão e renderização ambiental para recriar cenários de restaurantes famosos em todo o mundo e simular o clima, sons, até cheiros e locais, criando a sensação imersiva para os usuários. No entanto, a experiência de Homer parece prever os possíveis problemas que surgirão quando a tecnologia se tornar comum em nossas vidas. E em oitavo lugar, Mutação Zumbi. No episódio 4 da 21ª temporada de Os Simpsons, um restaurante em Springfield desenvolveu um novo hambúrguer de carne bovina. Após um repórter experimentar o hambúrguer e inicialmente elogiar o seu sabor, ele de repente enlouquece. O evento rapidamente se espalha em toda a cidade e se transforma em um verdadeiro inferno, com a maioria das pessoas se tornando zumbis. A razão para isso é que o restaurante fez hambúrguer a partir de carne bovina de alta qualidade, que foi alimentada a carne de vaca. Os bovinos que comeram essa carne foram então transformados em hambúrgueres para consumo humano. As pessoas frequentemente pensam que zumbis ferozes em filmes são ficção, mas alguém sugeriu que zumbis pode não ser totalmente imaginário. No início de 2018, uma doença infecciosa temida se espalhou no norte dos Estados Unidos, afetando animais e causando rigidez corporal, apatia mental, expressão de zumbis e ataques e tudo mais, incluindo outros animais da mesma espécie. A doença surgiu inicialmente entre cervos selvagens, daí o nome de síndrome de raiva. O agente causador da doença da síndrome é o patógeno chamado de vírus suave, que é altamente a coisa mais semelhante ao vírus conhecido como o vírus do zumbi. Vale notar que há até uma cadeia genética humana relacionada a esse vírus. Na verdade, não é um vírus no sentido tradicional, mas uma proteína pequena de molécula. O mais surpreendente é que esse patógeno pode se espalhar entre diferentes espécies. Relatos indicam que macacos selvagens foram infectados pelo vírus suave após comer a carne de cervo contaminada. Como os genes do macaco são altamente semelhantes aos humanos, essa notícia deixou os residentes locais preocupados e os cientistas alarmados, pois atualmente não há medicamento para tratar esse vírus. Se esse vírus for usado de forma maliciosa ou ingerido, tanto humanos quanto animais podem se comportar de maneiras estranhas, perder o controle e atracar os outros. Isso é alarmante e semelhante à imagem dos zumbis em jogos como Resident Evil, se tal o vírus evoluir ou
mutar e for capaz de infectar humanos, estaremos enfrentando um apocalipse zumbi. E em sétimo lugar, agitação econômica. Em Os Simpsons, há um episódio em que alguém está assistindo a um vídeo sobre o futuro, e o vídeo aborda problemas econômicos dos Estados Unidos após a inflação, mostrando que várias cartas sobre a recessão agrícola e altos preços do petróleo e outros problemas. Agora olhamos para esse enredo fictício e percebemos que a realidade parece seguir o mesmo rumo. O cenário para 2024 está se tornando cada vez mais claro e as nuvens de preocupação já começam a se formar no setor agrícola. O conflito entre Rússia e Ucrânia não apenas remodelou o mapa geopolítico, mas também causou uma turbulência sem precedentes na cadeia de suprimentos global. A Rússia, um grande exportador de fertilizantes, está enfrentando dificuldades que afetam diretamente as terras agrícolas globais. A escassez de fertilizantes e o aumento de preço são um golpe severo para países dependentes de importações. Os alertas especialistas não são infundados e a situação agrícola de 2040, como previstas em Os Simpsons, é severa e preocupante. Além disso, eventos como tempestades solares podem interferir na comunicação e sistemas elétricos da Terra, e altos preços de petróleo não são mais uma especulação futura, mas uma realidade atual. A volatilidade no mercado da energia global, especialmente desde o conflito entre Rússia e Ucrânia, fez com que os preços do petróleo disparassem, e o alto custo do petróleo não apenas elevou o custo de vida, mas também teve um impacto profundo em várias áreas, como a produção industrial e o transporte, tornando-se mais um obstáculo para a recuperação econômica. E em sexto lugar, a aparição da sexta presidente dos Estados Unidos no futuro é vista por Bart no espelho do futuro. Não é apenas o futuro de Trump que ele vê, mas também o de sua irmã Lisa, que se torna a primeira presidente da história dos Estados Unidos e, além disso, uma presidente heterossexual. Após assumir o cargo, Lisa convoca uma reunião no Salão Oval para discutir os problemas econômicos deixados pelo ex-presidente Trump, com o orçamento fiscal apertado e a falência nacional. Na verdade, a história dos Estados Unidos não carece de candidatas feministas à presidência. Hillary, por exemplo, foi uma candidata nas eleições presidenciais de 2040. Ela era ex-governadora da Carolina do Sul e representante dos Estados Unidos na ONU. Hillary anunciou a sua candidatura em 14 de fevereiro de 2039, tornando-se a primeira a competir contra Trump. A candidatura gerou em grande atenção, especialmente após ela expressar suas dúvidas sobre o futuro político de Trump. Havia afirmado anteriormente que não competiria contra ele nas eleições de 2040, mas mudou de ideia. A candidata Hillary possui múltiplas identidades, incluindo ser descendente de imigrantes indianos, que lhe dá certa vantagem entre eleitoras e minorias. Além disso, ela é a primeira mulher governadora da Carolina do Sul, o que pode trazer mais diversidade ao Partido Republicano e compensar a sua desvantagem habitual entre eleitores e minorias e mulheres. Será que ela realmente tem esperança de se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos? O que você acha sobre isso? E em quinto lugar, a invenção dos carros flutuantes. Em algum momento e em alguma estrada congestionada, você já imaginou que seu veículo pudesse voar sobre outros carros que estivessem na sua frente, não é mesmo? Talvez isso não seja apenas uma fantasia e possa se tornar realidade em breve. No episódio 15 da 16ª temporada de Os Simpsons, a história se passa em um futuro distante, onde a filha do presidente Bush causa uma grande crise política que leva à proibição total do fumo. Homer Simpson e outros moradores ficaram insatisfeitos com a política, principalmente porque amam muito o hábito saudável. Para contornar a lei, Homer compra um carro flutuante esperando poder dirigir no ar sem interrupções. No entanto, o carro rapidamente se torna um centro de disputa entre ele e Bart, pois Bart também quer ter seu brinquedo tecnológico. Ambos começam uma intensa competição que resulta em uma série de perseguição e acidentes no ar.
Como mostrado no desenho, principalmente a característica dos carros flutuantes é a ausência de contato com o solo. Eles utilizam principalmente magnéticos para flutuar, com ímãs instalados na parte inferior do carro, criando forte campo magnético para mantê-lo suspenso. Além disso, as bobinas internas do carro geram um campo magnético que interage com ímãs na parte inferior para estabilizar a flutuação. A parte superior do carro utiliza eletromagnetismo para compensar a gravidade, garantindo que o carro permaneça flutuante para controlar a altura da flutuação e o sistema de controle ajustar o tempo real com o campo magnético gerado pelas bobinas, com base nas condições da estrada e nas intenções do motorista. Assim podemos percorrer rapidamente a cidade sem limitações de tráfego, aumentando a eficiência dos transportes urbanos e até mesmo atravessando diversos terrenos como montanhas e rios. Além dos deslocamentos diários, os carros flutuantes também poderiam oferecer uma forma conveniente de transporte para os turistas e proporcionar uma vista incrível, permitindo que eles apreciassem a paisagem mais grandiosa. Atualmente, a tecnologia dos carros flutuantes ainda está em fase de desenvolvimento e não foi comercialmente produzida. No entanto, com o avanço contínuo da tecnologia e a crescente da demanda por meios de transporte eficientes e ecológicos, os carros flutuantes pode se tornar uma realidade no futuro. E em quarto lugar, interpretar o choro dos bebês com inteligência artificial. Antes que as crianças aprendam a falar e entender o que seus choros significam, pode ser tão difícil quanto interpretar a linguagem dos pássaros. Se houver um tradutor especializado para transmitir o que o bebê está expressando, isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Eba Porey criou um dispositivo chamado tradutor de bebês, que promete interpretar o choro e os balbúcios dos bebês e traduzi-los em uma linguagem compreensível para adultos, ajudando os pais a entender melhor a necessidade e a emoção de seus bebês. Ele espera que a invenção ajude a reconstruir a sua carreira e também reparar relações com outros personagens. O choro do bebê é uma forma importante de expressar necessidade de emoções, mas para muitos pais de primeira viagem, compreender com precisão o que está por trás do choro pode ser desafiador. O projeto de Chatterby, fundado com o psicólogo neurocomputacional Dr. Anderson de UCLA em 2013, visa usar algoritmos de aprendizagem de uma máquina para entender os choros dos bebês e ajudar os pais a cuidar melhor deles. O aplicativo de Chatterby coleta choros de bebês em diferentes estados e usa o aprendizado da máquina para analisar a frequência e a característica desses choros, informando os pais sobre as possíveis causas do choro, como fome, desconforto ou dor. No futuro, o projeto também planeja usar esses dados para diagnosticar problemas de desenvolvimento neurológico, como autismo, e a atualidade de Chatterby já coletou dados de mais de 170 bebês, fornecendo suporte importante para o treinamento dos modelos e aprendizagem de máquinas. Além do projeto Chatterby, equipes dos Estados Unidos, Espanha e Japão também realizam semelhantes. Esses programas analisam os choros do bebê para identificar a causa como dor de barriga, fraldas sujas ou sono, e apesar da diferença entre as equipes, tais dispositivos parecem estar se tornando parte da nossa realidade. Em terceiro lugar, Trump é eleito. No episódio Rumo ao Futuro, Bart encontra um homem misterioso na feira da ciência da escola, que lhe dá um dispositivo que prevê o futuro, chamado de Espelho do Futuro. Bart, curioso, usa o espelho e vê a sua vida depois de 30 anos. No futuro, Bart descobre que se tornou um adulto muito frustrado e fracassado. Ele ainda mora com os pais sem realizações e sem propósito, enquanto a sua irmã Lisa se torna uma bem-sucedida ativista ambiental e Homer é um trabalhador desempregado. Durante esse episódio, o espelho mostra Homer assistindo TV com a tela exibindo Trump em 2040.
aparentemente prevendo que Trump será o presidente em 2040. Embora isso tenha sido visto como uma piada e uma sátira na época, pois Trump ainda não era uma figura política, mas sim um empresário em personalidade da mídia, a visão causa um arrepio, já que o horário local era 15 de julho em 2024. A convenção do Partido Republicano dos Estados Unidos será realizada em Massachusetts e será estendida por 4 dias. Até o dia 18, durante o evento, mais de 240 delegados republicanos votarão para escolher oficialmente o candidato presidencial do partido para as eleições de janeiro. O ex-presidente Trump será nomeado oficialmente como candidato do partido, o que significa que ele obteve voto suficiente para as primárias estaduais. Recentemente, a atuação de Trump em eventos inesperados gerou grande repercussão. Será que a profecia da série Os Simpsons sobre Trump ganhar em 2024 realmente será concretizada? E em segundo lugar, controle de mente através da música. Muitas vezes a música pode nos afetar emocionalmente, como uma trilha sonora adequada a um filme que nos emerge a história. Mas se as pessoas usassem essa característica da música para nos manipular os pensamentos, será que seria algo legal? Em Os Simpsons, Bart e seus amigos formam um grupo musical que se torna famoso com o apoio dos produtores, mas Lisa descobre que o governo está usando a música para lavar o cérebro das pessoas e dos fãs e recrutá-los para a marinha. Isso leva a uma série de eventos caóticos, que é uma tentativa de controle que acaba mal. Na realidade, os grupos como seitas e até mesmo regimes totalitários usaram a música para manipulação e controle. Com o avanço da tecnologia, plataformas musicais podem analisar preferências e comportamentos dos seus usuários para recomendações mais personalizadas, o que pode ser paradoxalmente intensificar os preceitos e o controle mental. E em primeiro e último lugar, já finalizando o nosso vídeo, Os Simpsons preveu a Terceira Guerra Mundial. A série Os Simpsons previu um apocalipse nuclear com a Terceira Guerra Mundial, onde o planeta seria devastado por nuvens de cogumelo e a civilização humana chegaria ao fim. Em um episódio, a família Simpson assiste um profeta que prevê essa guerra. Enquanto a família não acredita, o Sr. Bruce tenta se preparar para o apocalipse construindo uma arca no fim do mundo. Embora a maioria dos países esteja em paz, a guerra continua a ocorrer com uma recente guerra entre Rússia e Ucrânia e os conflitos do Oriente Médio demonstrando a persistência e a ameaça de guerra. A conexão entre uma possível terceira guerra mundial e as armas nucleares aumenta o risco visto em tais armas, que poderia causar danos devastadores e talvez até extinguir a civilização. Então essas, pessoal, foram aí as 10 previsões aí da série Os Simpsons. Qual delas aí mais te impressionou? Deixe nos comentários. Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Agradecemos você muito por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo.